Vamos mais uma vez juntos aqui para estudar, para ouvir sobre a doutrina dos Espíritos. Então, vamos ouvir o nosso irmão Zé Manuel. Antes, vamos agradecer a Deus pela possibilidade de aqui mais uma vez, ainda encarnado, com o compromisso de que quando ao desencarnarmos também vamos procurar aprender, não desistir. De quanto mais conhecer, mais responsabilidade e mais possibilidade de praticar e vivenciar essa doutrina de amor, que nos cobra responsabilidade, ação, sempre do bem. Que todos nós, encarnados e desencarnados que aqui comparecemos, possamos, nessa tarde de estudo, aproveitar e termos a ajuda dos bons amigos espirituais que nos inspira, como inspira também o nosso irmão Zé Manuel, que vai passar para nós o estudo da tarde, e que nós possamos ter compromisso com o que estamos aprendendo e vivenciá-lo, que a maior importância para nós é entender o processo, ser racional no sentido do que essa doutrina ela é racional, ela nos ajuda a trabalhar e administrar a nossa vida segundo os padrões do bem, do amor, dos ensinamentos de Jesus e o que Deus espera de nós, a nossa recuperação, a nossa melhora como seres imortais e indestrutíveis que são. Graças vos damos que assim seja. Então vamos aprender. Meus queridos, muito boa tarde. Eu agora lembrei aqui, eu falei, vou escrever no quadro aqui, eu nunca programo o que eu vou fazer, mas olha só, eu vou mostrar para vocês por que nós estamos aqui para estudar Espiritismo. Olha só, por que nós estamos aqui estudando essa religião diferente de todas as outras, e principalmente 1, 2, 3, 4, 5. É isso aqui? Vou ver se dá certo uma coisa que eu estou pensando aqui agora. Nada planejado, mas olha só. Vamos lá. Por que nós estamos aqui? É para mais uma reunião? É para a gente ouvir falar bonito? É para a gente ouvir falar aquilo que a gente já sabe? Livro dos Espíritos, livro dos Médiuns, Evangelho segundo. Isso é que é o importante. Segundo o Espiritismo, Céu e o Inferno, que é um livro, né? Não é o próprio, e a Gênese. São 5 livros. Vejam bem, isso aqui é a primeira revelação de Deus no monoteísmo. Isso aqui é a segunda. Isso aqui é a terceira. Como o terceiro é sequência do segundo e o segundo do primeiro, vocês observem que isso aqui tem uma lógica. Eu vou fazer aqui também um outro desenho. Isso aqui, entendam, com aqui amarradozinho assim, né? Com um laço aqui para dar um nó. Isso aqui é uma sacolinha de couro, onde os pastores daquela época, lá de trás, Moisés, onde eles guardavam tantas pedras quantas ovelhas tinham no pasto. Quando eles iam pegar as ovelhas ou trocar as ovelhas, tiravam as pedras ou para um outro recipiente ou para uma outra sacola para verificar se faltava ovelha. Era uma maneira de controlar a quantidade. Aqui em Jesus ainda se usava também essa sacola, mas depois dessa sacola já surgiu um outro instrumento que a gente vê até em carrinho de bebê, que tem umas bolinhas assim, né? Até hoje ainda se usa isso em carrinho de bebê, né? Isso aqui é o ábaco. Já é um mecanismozinho de cálculo que até hoje parece que na China ainda tem grupos de pessoas de culturas lá que usam o ábaco e eles são infernais nisso. Fazem cálculos faraônicos com aquele raio daquele tabuleirozinho, aquela gradezinha ali com os aramezinhos e aquelas bolinhas. É o ábaco. Isso tudo veio passando, chegou aqui atrás, eu também não pensei, mas será que eu consigo mostrar aqui para vocês alguma coisa assim? Isso é da época da Marli, na época do Samico, do Paulinho, na época do Renato. Hein, Renato? Isso aqui é da época de vocês. Tinha um pezinho aqui. Hamilton. Aqui, cheio de pauzinho. Era uma máquina de escrever. Olha aí, olha como é que as coisas vão aperfeiçoando, vão evoluindo. E chega aqui. A gente já tem isso aqui, né? Nada planejado, mas vamos fazer que vocês vão entender. Hoje nós temos aqui com aquele caixa do lado, né? Um computador. Vejam, é a evolução de tudo. Anestesia aqui, quando o cara ia operar, era um instrumento mais ou menos assim, quase que um taco de golfe.
né? E aqui tinha até o porta-mão do médico, né? Batia aqui assim, mais ou menos na região da nuca, com uma precisão total, com uma especialização total, porque senão matava o paciente na anestesia. Era anestesia. Hoje isso aqui é abominável, isso não se usa aqui mais. Ninguém usa isso, né? Ninguém usa mais isso, ninguém usa isso, ninguém usa mais isso. Por quê? Olhem para cá. E vejam se isso não está a significar a evolução da humanidade. Claro, claro. Não só em termos tecnológicos, por exemplo, aqui tinha um instrumento também muito bonito, não é? Que era a espada ou sabre, não é? Aqui também tinha um negócio assim, né? Muito bonito, que era a lança, não é? Aqui as coisas continuaram melhorando, já tinham aqui catapultas e outras coisas mais. Quando chegou por aqui já tem, eu nem sei desenhar mais, mas já tem metralhadoras de alta resolução, tem armas de tudo quanto é tipo, das mais modernas. Hoje se gasta no mundo 1 trilhão e 800 bilhões, 1 trilhão e 800 bilhões de dólares em armas. 520 bilhões de dólares acabaria com a fome anual no planeta. 520 bilhões de dólares saciaria por ano a fome no planeta. E se gasta por ano 1 trilhão e 800 bilhões de dólares em armamento. Aí vocês vão perguntar, mas isso evoluiu? Vejam, deem uma olhada para isso e analisem. Deem uma olhada para isso e analisem. Deem uma olhada para isso e analisem. Evangelho, Jesus, 10 mandamentos, Moisés, e aqui as 5 obras básicas do Espiritismo, Kardec. Vejam que teve sempre um artista nisso, sempre um protagonista, Moisés, Jesus, Kardec. O conteúdo não é nem de Moisés, nem de Jesus e nem de Kardec. O conteúdo é de Deus. Porque o que isso aqui veio fazer para o mundo, para o planeta, foi revelar a mecânica da existência, do ser, a mecânica do universo. Por que nós existimos? De onde nós viemos? O que nós estamos aqui para fazer? Para onde nós vamos? Essas sempre foram as grandes interrogações do ser humano. Fazer esse questionamento. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Afinal de contas, por que existimos? E essas revelações, essas coisas sempre se abateram sobre o planeta Terra, essas informações sempre tiveram que ser oportunas, na hora certa. Não se podia jogar aqui, há 5 mil anos, mais de 5 mil anos passados, não poderia se jogar aqui as informações que já eram possíveis aqui, e muito menos as informações que já são possíveis aqui. Então olhem de novo o rascunho e observem se isso não é um processo de evolução do ábaco ou da sacola de couro e do ábaco, máquina de escrever, computador, da flecha, das espadas, da lança, do porrete, da anestesia, para os sistemas mais modernos de anestesia, de se anestesiar hoje, e as armas mais terríveis que se pode usar hoje. Então, olhem para cá e pensem também o seguinte: qual foi a evolução moral desses homens que se matavam aqui, para os mesmos homens que se matavam aqui
e para os mesmos homens que se matam aqui. A evolução moral muito pequenininha. Praticamente não evoluiu nada. Só mudaram as armas. As armas evoluíram, cada vez matando mais. Mas a moralidade continua mais ou menos a mesma, porque o ódio de hoje é aquele ódio de lá. As leis mudaram. Por que as leis mudaram? Porque as épocas também mudaram. Então, com essa evolução tecnológica toda, por exemplo, o controle dos tributos, das arrecadações públicas feito aqui no computador, impedem que o homem roube mais, que os desonestos roubem mais, porque quando não tinha aquilo ali, tinha só essa máquina de escrever, e os controles eram feitos em fichinhas, hein, Volu? Quando isso era feito em fichinha, como se podia ir lá no arquivo do órgão público, tirava um funcionário desonesto, ia lá, tirava a fichinha, né, Volu? O Volu sabe, porque o Volu é contador antigo, eu também contador velho, e muitos que estão aqui, mas cabeça branca, sabem disso. Tirava a fichinha daqui e mudava os dados todos dela, ou então sumia com ela e sumia com o problema. Hoje, com essa parafernália informática aqui, com o computador aqui, com esse sistema de controle, já é mais difícil. O jeito não pode mexer, porque está num sistema. Mesmo assim, ainda tem técnicas, ainda tem especialistas que armam em cima disso. Mas essa tecnologia aqui, ela vai complicando a própria imoralidade. Então, o homem tem que, de qualquer maneira, ele tem que arranjar um controle. A nota fiscal eletrônica hoje, né, Volu? Na nossa época antiga, aquela nota fiscal de carbono que tirava a mão, né, Código? Era complicado. Aquilo ali mudava, fazia um outro talão igual. Quantas empresas tinham um talão duplo? Tinha o talão para o fiscal e tinha o talão para fingir que estava tirando nota. Hoje não pode. Hoje, quando ele está tirando a notinha lá, que você te entregou o remédio, aquilo já está indo lá para a receita, já está tudo esquematizado. Então, observem que há um progresso obrigatório, forçado nisso aqui. Há um progresso forçado pela tecnologia. Por isso que no Espiritismo, os Espíritos ensinam aqui o seguinte, que a evolução intelectual, ela não resolve o problema da moral, mas ela puxa, ela ajuda. Quanto mais esclarecido e inteligente for o indivíduo, mais ele sente a necessidade da ética, da moralidade. Porque senão vive um inferno geral. E não há essa intenção em pessoa nenhuma. Quando o camarada entra num banco e assalta, ele não assalta um banco para ele para que a polícia encha ele de tiro. Para que a polícia encha ele de borrachada. Ninguém entra para assaltar com essa ideia de, depois do assalto, ele ser loucamente espancado, torturado e preso. Não. Ele rouba porque ele quer ter uma vida boa. Ele precisa do dinheiro para ele ir para aqueles hotéis de luxo no Nordeste, para ele ir para os hotéis de luxo na Argentina, para ele ir para Paris. Observe que os grandes contraventores e bandidos aí de qualquer lugar do mundo, eles não são presos na favela, eles não são presos lá na beira do esgoto, são presos em mansões, carrões importados na garagem, aviões, etc, etc, que a gente sabe. Então a intenção da criatura é sempre de ser feliz, de ter alegria, de ter satisfação. E aí ele mistura isso com a oportunidade que se justifique por esse fim que ele quer, de ser feliz, em ele poder ser desonesto, ele roubar, porque ele é pobre, miserável, não teve instrução, não teve educação nenhuma, e ver novelas de luxo, novelas mansões, novelas das crianças pobres ficando ricas, a menina pobre namora um moço rico, depois casas, ficam muito felizes para sempre. Isso tudo vai mostrando as pessoas, desde criancinha na favela, eles estão assistindo. Favela não, comunidade, né? Mudou o nome. Isso aqui, Brasil, era país país subdesenvolvido. Depois passou para país de terceiro mundo.
Depois passou para país emergente. Hoje é país o quê? Está no BIRD. É Brasil, Índia, Rússia e... em desenvolvimento. Aí, para acompanhar também, olha a evolução, Renato. Para acompanhar também, trocaram favela para comunidade. Mas ficou tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. É uma maneira de se justificar. Agora está melhorando. É a comunidade. A gente sabe como é que funciona isso. Mas isso mostra o quê? Uma evolução, sim. Às vezes até forçada. Forçada pela própria tecnologia. Hoje o sujeito não pode mais roubar e corromper como ele roubava e corrompia aqui. E como ele roubava e corrompia aqui. Hoje a coisa já está mais complicada. Mas vejam que mesmo assim, o ódio, o rancor, a destruição causada aqui pela humanidade daqui, ainda continua ódio, rancor e destruição da humanidade que está aqui. Morrem mais de 120 mil crianças por ano no Brasil por falta de saneamento. Por falta de saneamento. Morre outro tanto, mais ou menos, por violência, maus tratos, abandono. Morre de fome no mundo uma criança a cada 5 segundos. E as igrejas, às vezes, ficam correndo contra o aborto. Faz uma festa, todo mundo contra o aborto. Tem muitas coisas matando mais do que o aborto. Não que se vá ser a favor, mas isso é blá, blá, blá. Isso é blá, blá, blá. Porque os problemas que estão acabando com a humanidade, todo mundo está vendo. Não resolve por quê? Não resolve por quê? Como os políticos agora. Nós estamos vendo todos na televisão falando que agora vão resolver tudo. Olha que maravilha. Vamos transformar isso num paraíso. Ninguém precisa mais querer ir para outros planetas. Podem ficar aqui porque depois de janeiro do ano que vem, tudo resolvido. Podem parar de pagar plano de saúde, porque o Raul Sertão vai ser o melhor hospital do Brasil. O pessoal lá do Albert Einstein em São Paulo vai começar a mandar para cá os pacientes. Engraçado que você vê pessoas falando isso, pessoas que sempre falaram isso. Não é? Se viu um governador vir e falar, agora eu vou mandar, estou mandando aí, 4 milhões para não sei o quê, estou mandando, vamos resolver o problema. Por que não resolveu até hoje? Nós vimos a presidente vir aqui em Friburgo. Vocês viram isso com os próprios olhos, que a terra há de comer, como dizia meu avô, oferecendo, falando que ia fazer 4.350 casas. Veio o governador, depois com o vice-governador, assumiu o controle, vamos fazer mais 1.000 e não sei quantas, mais 3.000. Eu falei, que maravilha esse terremoto. Terremoto não, o próximo vai ser terremoto. É o próximo que vai ser terremoto, Porque se foi castigo, o problema que teve aqui, se foi castigo, o próximo vai ser terremoto. Vocês vão ver depois da eleição. Que aí terremoto não vai cair uma barreirinha lá, outra barreirinha lá, não. Vai misturar isso tudo aqui e fazer um mexidinho. Não é como a gente faz com ovo para as crianças em casa, que a comida fica azucrinando. Faz um mexidinho aí, pronto, resolve o problema. Vai ser um mexidinho em Friburgo. Mas por que não resolvem? Qual é o problema? A gente sabe que é tudo mentira. Aproveitando de eu falar o seguinte, não se preocupem com o plano. Qual o plano? Eu quero ver o plano do candidato, a proposta do candidato. Conversa fiada. Proposta, você entra na internet, proposta para bom vereador. Parece 50, você tira uma daquelas. Eu fui candidato a vereador e perdi, né? Vergonhosamente eu perdi. Eu tive 300 e poucos votos. Eu fui candidato a vereador e perdi. Mas a reunião lá no partido, quando a gente ia lá, aquela turma de vereadores, aquela porção de gente, muita gente não sabia nem escrever, alguns faziam o nome por extenso, só sabia escrever o nome por extenso, botava o dedo assim, arrastava assim na folha, né? Quando fala, não, você tem que ter por extenso, ele botava o dedo, tem, então ele arrastava assim o dedo na folha para assinar por extenso. Gente assim. Aí tinha alguns que eles nem perguntavam qual a sua proposta, não. Eles falavam assim, sua proposta vai ser esporte, lazer e educação. Então tá. Aí esporte, lazer e educação. Ia para casa repetindo aquilo, esporte, lazer e educação, esporte, lazer e educação, esporte, lazer e educação. Aí quando chegava na hora da propaganda, na hora de falar, qual o candidato que era? Esporte, lazer e educação, esporte, lazer e educação. Eu invertia, às vezes a hora que tinha treinado, aí ficava nervoso e gaguejava e o tempo acabava. É assim. Nós não podemos votar em quem tem projeto.
Nós temos que votar em quem tem coragem, em quem é firme, em quem manda e exige a solução. Porque a solução todo mundo sabe qual é: deixar o povo sem sofrimento. Raul Sertan, nosso caso aqui em particular, resolver o problema da saúde para todos os nossos irmãos. Os ricos, os poderosos, os políticos principalmente, tinham que ter vergonha e cortarem, acabarem com seus planos de saúde. Vou me tratar no Raul Sertan, que eu sempre falei sobre isso há muito tempo. Eu falo até em Portugal, no nosso programa, teve um português que se manifestou dizendo que lá estava correndo uma lei parecida com o que nós falamos aqui. Uma legislação que estabelecesse o seguinte: político e funcionário público só pode matricular seus filhos em escolas públicas, só podem ser tratados em hospitais públicos. Acabou o problema. Eu garanto para vocês que a escola pública teria a melhor educação do país e os hospitais públicos seriam os melhores do país. Mas vejam quais são os políticos que se tratam em hospitais públicos. Quais são os políticos que matriculam seus filhos em escolas públicas? Políticos ou funcionários públicos? Nenhum. Por quê? Porque eles são os primeiros a não se interessar por isso, porque não vai atingi-los. É o esquecimento do semelhante. Mas as coisas vão se esclarecendo. Por exemplo, a tragédia de Friburgo. O que é que diz o Espiritismo a respeito de tragédia? Flagelos destruidores. Dizem que nós estamos num planeta sujeito a acontecer isso. E quando isso acontece, e que nós estamos ali onde aconteceu, isso dá um balanço geral em todo mundo, no sentimento principalmente, para fazer com que as pessoas reajam e mudem de rumo em poucos dias ou em poucas horas, em situações que, se não ocorresse a tragédia, levariam anos, dezenas de anos ou séculos para que houvesse modificação. Então, as tragédias têm o lado positivo sobre os espíritos encarnados, que é justamente o lado de abalar o emocional e mostrar a fragilidade de cada uma das pessoas. Aqui em Friburgo, pessoas que eram ricas no dia 11, quando foram dormir, acordaram pobres no dia 12, quando aconteceu a tragédia, destruiu quase tudo que eles possuíam, não que eles eram, continuaram sendo a mesma coisa, mas destruiu tudo que eles pensavam ser deles. Pessoas que tiveram gravíssimos problemas. Eu soube de algumas que estavam até planejando suicídio, porque tinham perdido milhões de reais. Isso tudo acomodou, mas as pessoas ficam mais treinadas, os espíritos ficam mais experimentados, mais sensíveis, os que passaram mais diretamente pelos problemas. Então nós estamos num planeta em que essas coisas são possíveis e acontecem, porque nós precisamos ainda, pelo nosso nível de evolução moral, nós ainda precisamos desses solavancos, desses trancos, para despertar no sentimento, naquilo que nós existimos para consertar, que somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Nosso ser, nossa consciência indestrutível, que depende só de nós para nós resolvermos o problema dela. Só de nós. Então, nós fazemos parte disso. Nós já passamos certamente por aqui em outras épocas, em outras encarnações. Nós já passamos certamente por aqui em outras épocas, outras encarnações. Há até quem diga, quando a coisa está muito feia, que nós jogamos pedra na cruz. Não é possível. Não é possível, não é? Tem gente que jogou pedra na cruz, tem gente que jogou pedra em Jesus. Somos nós, em outras épocas. Estamos perdidos e desgraçadamente imprestáveis por isso? Por ter jogado pedra na cruz? Não, não. Errar faz parte do processo de evolução. Ninguém ficou sem erro até chegar à perfeição. É como os grandes artistas, os grandes escultores, até serem exímios escultores, eles estragaram muito material, estragaram muito mármore, estragaram muito bronze. Até quem diga que esculpir é uma coisa tão fácil, basta você pegar um bloco de mármore, por exemplo. Pega um bloco de mármore,
maior do dobro dessa mesa aqui, e vai fazer um cavalo. Faz um cavalo com esse bloco retangular de mármore. Os sábios dizem que isso é facílimo. Você pega aquela talhadeira com aquele martelo e começa a tirar desse bloco tudo que não é cavalo. Começa a tirar tudo que não é cavalo, daquele bloco quadrado, retangular. No fim, aquela obra-prima, um cavalo. Porque você tirou tudo daquele bloco que não era cavalo. Não é simples. Eu nunca experimentei não, mas dizem que é muito simples. Dizem que é muito simples. Mas até fazer um lindo cavalo, o indivíduo estragou muito mármore e estragou muito cavalo. Faz parte do processo. Nós que estamos aqui cheios de problemas, esses problemas fazem parte da sua vida. Não adianta você ir para a igreja nenhuma para resolvê-lo. É você que tem que resolver. Não adianta você fugir para o Polo Norte, que o problema vai junto. Ele não está no Polo Norte ou não está aqui para você fugir de madrugada dele, ele fica para lá e você vai embora. Ele está dentro de você. O problema é você. Então nós no Espiritismo, nós não podemos ser exclusivistas. Nós temos que entender que o Espiritismo, nós não viemos buscar no Espiritismo a salvação e a solução para o meu problema. Isso você vai nas igrejas que vendem isso. Vai lá. Quem quer, vai lá. Não tem problema. Você pode errar a vida toda, não tem problema. Você pode ser ateu, você pode ir para macumba, você pode ir para pentecostal, você pode ir para protestante, você pode ir para católica, pode ir para o espiritismo. Não tem problema. É você que tem que se resolver. Aqui ou lá. Tem lugares que te orientam melhor, você aceita mais, você se aconchega mais. Tem outros que você já tem mais dificuldade, então larga para lá. Nós somos livres. Vocês não vão ter vida melhorada porque vem ao centro toda terça-feira, ou que vem a todas as reuniões do centro. Não, eles vão ver. Muitas vezes tem pessoas que vêm aqui uma vez ou duas vezes e saem com a luz na cabeça, sai com a orientação que ajuda demais a criatura a saber onde ela vai buscar, o que ela tem que fazer. E o que tem que fazer não é ir para igreja nenhuma, nem para centro nenhum. É se conhecer e se controlar e se dominar. Ser humilde, ser mais simples, perdoar. Eu há pouco tempo conversei com uma pessoa que estava com a raiva desgraçada da nora. A nora fez umas coisas com ela que ela não aceitava. A sorte é que aqui não tem nenhuma sogra. Não estou vendo nenhuma sogra aqui, nem nora, nem ninguém que tenha problema aqui. Os problemas são do pessoal lá fora. Mas ela estava com uma bronca terrível da sogra. Eu falei assim, ela falou, mas olha, eu não quero saber, não quero ver, não quero. Eu falei, mas eu acho que você tem que saber, eu acho que tem que perdoar. Não perdoa, que foi um choque para ela. Não, eu falei, tem que perdoar, você não quer resolver o problema? Você não quer melhorar do problema? Então, número 1, perdoa. Porque se você não perdoar, você não melhora nunca. Toda vez que você lembrar o nome dela, você entra em depressão, você entra em taquicardia, você tem problema. Não pode. Número 1, perdoa. Ah, mas eu não, isso eu não. Então, querida, então sofra as consequências disso. Isso vai te trazer mais e mais problema. Você que vai sofrer o problema disso, não sou eu. Ninguém paga pelo ódio do outro. Se as pessoas me odeiam, é problema delas. Eu não as odiar é a regra. É o que a gente aprende. Mas você vai deixar de fazer ou não fazer, porque as pessoas vão gostar ou não gostar? Não. Você tem que ter consciência do que está fazendo. E fazer porque você achou certo. O Espiritismo está aqui, Kardec perguntou aos Espíritos, se Jesus trouxe tudo, foi o Espírito mais puro que teve aqui e trouxe tudo, o que veio então fazer o Espiritismo? Os Espíritos disseram para Kardec colocar aqui no Livro dos Espíritos, na questão 627. Nem tudo que Jesus falou foi compreendido. Jesus falou de acordo com a época, de acordo com os costumes, de acordo com os lugares, com as necessidades da época. Necessário se fazia mais à frente, vir outros esclarecimentos que ampliassem o que disse Jesus, como Jesus ampliou o que trouxe aqui Moisés. Olhem para cá que vocês entendem a Terra, o mundo, o universo. Isso aqui se passou e se passa neste planeta aqui. Mas essa mesma regra
é aplicada em todo o infinito, em todos os universos. Onde existem espíritos como nós, outros mais avançados, em mundos melhores, já sem a maioria desses problemas de matar, roubar, corromper e gastar trilhões em armamento, porque não precisam mais, porque cumpriram o seu papel em vários planetas anteriores, inclusive sobre a Terra, aprendendo como devem se conhecer, se dominar, se modificar, serem confiáveis da própria natureza, do próprio Criador, para merecerem mundos melhores. Olha que perfeito, olha que isso ofende a quem? Isso diminui Deus? Ou enaltece Deus? Isso enaltece Deus, porque mostra que você não pode olhar para um seu irmão e achar que ele está perdido, ele é um analfabeto, um ignorante, um estúpido, um criminoso. Ele será às vezes santo na nossa frente. Ele pode despertar, acordar e partir na frente. E a gente ficar cheio de, pois não, sim, que aí, né, por causa que eu tinha um camarada, um amigo, que quando ele se via enrolado, ele falou, não, por causa que ele se enrolava, querendo sair, não tinha jeito, então, enquanto nós vamos ficar por causa que, tentando dar a boa imagem para os outros, as pessoas sinceras levantam e vão embora, sacode a poeira e passam à nossa frente. Então é uma religião que nos mostra isso, não tem ninguém perdido. Ah, meu filho morreu assassinado porque ele lidava com drogas. Primeiro, não foi seu filho, filho de Deus. Segundo, estava com você e você fez por ele o que pôde. Logo, você fez a sua parte. E muitas vezes ele veio até para te ajudar e não conseguiu. Ora, foi uma tentativa, isso vai haver sequência. Nem seu filho foi para o inferno e nem você também foi para o inferno, porque aí você não consertou o teu filho. Não é assim. Então, a doutrina que diz o contrário, que diz que todos nós seremos santos através de várias oportunidades nessa escola do universo, não é uma doutrina mais sensata para nós crermos acima disso tudo em Deus? É claro que é uma doutrina mais sensata para acima disso tudo nós crermos num Deus justo, num Deus igual para todos, num Deus suprema inteligência, suprema justiça, suprema bondade, que não deixa nada escapar da sua justiça e do seu amor. Olha como é importante a gente entender esse panorama do planeta. Olha, entendam esse panorama do planeta. O Espiritismo aqui é a sequência de tudo isso para trás. Olha que o Espiritismo aqui está falando em Deus. Aliás, nada a ver com a obra em si, né? Em Deus, isso aqui são os princípios básicos. Em alma imortal, em reencarnação, em mundos habitados e em comunicabilidade dos espíritos. Olha, isso aqui encaixa aqui. Jesus falou aqui, ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Aqui o Espiritismo veio dizer o seguinte, para essa alma imortal ser perfeita e consequentemente ver o reino de Deus, ela tem as reencarnações que podem se dar, ou que se dão, não só num planeta, mas em vários mundos habitados, para chegar à perfeição e compreender Deus, ver Deus. Ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Na casa do meu pai existem muitas moradas. Os mundos habitados aqui, sendo explicados aqui. E eu pergunto para vocês, a evolução da inteligência e da ciência hoje está negando isso aqui, botando isso aqui para baixo ou para cima? Claro que está botando isso aqui para cima. Claro que está botando isso aqui para cima. Mundos habitados, cientista nenhum duvida disso. Reencarnação, cientista nenhum duvida mais disso. Que lidam na área. Tem vários e vários. Vejam, peguem na locadora A Minha Vida em Outra Vida. Vocês vão ver prova científica. A mulher vai à Irlanda, nasce nos Estados Unidos, lembra de tudo que acontecia com ela lá longe, num lugar onde tinha uma igrejinha, numa pracinha, assim. Aquilo perturbava tanto ela, que ela acabou conquistando o marido, ou convencendo o marido de mandá-la para lá. Ela foi para lá com o filho dessa encarnação nos Estados Unidos. Ela foi para a Irlanda, chegou lá, ela descobriu a cidade, ela descobriu a família dela e ela conheceu o próprio filho mais novo que ela tinha deixado quando morreu.
Isso é verdade, isso está retratado no livro, está retratado no filme Minha Vida em Outra Vida. Assistam. E eu pergunto, em que isso é do capeta? Eu gosto de falar capeta para chamar bem a atenção, para as pessoas chamarem, não é nada do capeta. Do capeta é você dizer que morreu aqui, foi para o inferno. E como você pode entender, sem ser cientista, sem ser professor de matemática, que à luz de uma única vida, Renato, se esse mundo explode agora, 98% vai para o inferno, você vai entender o seguinte: então esse Deus não está servindo para nada, está mal intencionado com a gente. Bota 7 bilhões de almas aqui, criadas todas por ele, para de repente isso está tudo perdido. Não é assim. Não é assim. Vejam a lucidez da revelação espírita. Vejam a lucidez da revelação espírita, que não traz nenhum mistério. Vem resolvendo os problemas de trás. Moisés com os 10 mandamentos, Jesus com a Boa Nova, com o Evangelho, o Espiritismo com tudo isso junto, e mais aquilo que na era do computador nós podemos compreender cada vez mais. Cada vez mais. Marilda? Olha para cá e vê se não dá para entender o todo. Isso é o Espiritismo, a evolução de todas essas ideias. Porque quando vocês forem para casa para escrever uma mensagem para o filho que está lá em Portugal, vocês não vão lá. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Vocês não vão lá atrás no quintal, no galinheiro, pegam uma pena, uma folha de papel e um tinteiro e escreve uma carta para eles com a pena. Você vai fazer isso? Mas isso já não foi. Mas isso já não foi muito importante? Ó, que maravilha ter uma pena, ter uma galinha, um ganso para poder tirar uma pena. Isso era coisa de rico. E mais maravilhoso ainda era saber escrever, para mandar uma carta que levaria 60 dias às vezes para chegar lá em Portugal. Hoje já daria até problema com o Ibama. Não, só se fosse de arara, para papagaio, mas de galinha, tinha pena de galinha. Por que não se faz mais isso, meus queridos? Porque hoje você faz na máquina de escrever, não é? Não, Samir, por que não faz na máquina de escrever, Volu? Lembra, Volu, você teve RUF? Você foi um dos primeiros a ter RUF, né? Eu era mais pobre e atrás do Volu eu tinha Hamilton, sistema Hamilton de ficha. Aquilo era a última palavra. Eu lembro que eu fui fazer contabilidade, o professor de contabilidade, ele era teórico, ele era um professor excelente, mas ele era teórico, ele não sabia trabalhar, né? Então ele pegava os meus trabalhos, por exemplo, fazia um balanço, a legalização de uma firma, abrir uma firma e fazer a escrita de abertura da firma. Então eu fazia aquilo na Hamilton, né? Sistema Borro, acho que era Hamilton, eu nem me lembrei. Eu fazia aquilo, levava, ele me dava 10 e pedia o trabalho para ele, eu dava o trabalho para ele. Hoje se faz assim? Não. Mas quando nós começamos a fazer, isso era a última palavra. O pessoal fazia na mão borrador, né? Fazia borrador, fazia razão, né? Depois fazia diário, depois tinha que copiar diário. Isso são coisas, são palavras da época da pedra, dos Flintstones, para nossas crianças. Isso não existe. Mas isso já não foi a modernidade do passado? Pois bem, isso aqui é a modernidade de hoje, do futuro. Vocês não vão escrever com pena de ganso, nem de galinha, porque vocês têm a máquina de escrever, que aí já disseram que não, porque vocês têm o computador. E vocês não vão nem escrever em papel, vocês vão mandar um e-mail, pronto, e eles vão te ver também naquelas parafernalhazinhas, você vai conversar ao vivo com eles. Aí cai num princípio, Renato, básico do Espiritismo, que é a comunicação dos espíritos. Olha, se nós nos comunicamos assim hoje, pela internet, pelo celular, que nós estamos vivos nos corpos, por que nós não nos comunicaríamos quando nós nos livrarmos dos corpos, que nos atrapalham tanto?
Não tem nenhuma lógica essa ausência da comunicação. A comunicação é universal. Nós nos comunicamos hoje por esses aparelhinhos maravilhosos, sem fio, sem nada. Por que razão seria obstáculo para as almas se comunicarem? Nunca. O corpo atrapalha o espírito. Claro, sem espírito nós sairíamos daqui volitando, vamos atravessar uma parede sem corpo. Agora, com o corpo não dá. Então o corpo é um obstáculo para o espírito. Dizem os espíritos aqui no livro dos Espíritos, para que serve a matéria? Para escravizar o espírito. Para o espírito preso a ela, como nós estamos, fazer o exercício de todas as sensações que a matéria nos proporciona e vencer as nossas más inclinações, más tendências através da matéria, da influência da matéria. É bacana, eu tenho falado isso aqui, falei acho muito isso domingo, mas vou falar para vocês de novo. Façam um treinamento para se descobrirem. Quando estiverem sentados, calmo, isolado, ninguém vendo, porque se alguém estiver vendo pode pensar, está meio perturbado. Faz assim a mão, olha para a sua mão e determina, ordena movimentos para a sua mão. Eu vou fechar essa. Essa não. Eu vou fechar essa e abrir essa. Vou levantar esses dedos. Agora eu vou baixar só esse. Vê se o corpo está te influenciando em alguma, está te impedindo de alguma coisa. Não está. Com isso, percebam, quem está dando a ordem? Quem está dando a ordem? São vocês. Você começa a separar o que você é. Você é um espírito. Você não é o corpo. Você é um espírito que está preso ao corpo. Esse processo de você estar escravizado no corpo começou com o nascimento, quando você era um espírito livre e que pediu para voltar, pediu para reencarnar, para continuar aprendendo, continuar o seu progresso. E foi atendido. Todos nós somos atendidos. O universo é infinito, não falta mundo para a gente. Só que a gente vai para o mundo que a gente merece. O mundo que vai proporcionar as provas que nós necessitamos para nos curar dos nossos males pessoais, individuais. Então, nós, a partir do momento em que um corpinho animal no mundo para onde nós vamos começou a iniciar, nós nos ligamos ali, como um parasita. À medida que o corpinho vai aumentando, nós vamos deixando de ser da dimensão de lá para ser da de cá. À medida que o corpinho vai aumentando, nós vamos nos perturbando mais, porque nós estamos mergulhando nesse corpinho, que é o instrumento. Quando ele nasce, que ele assume as funções de viver por conta própria, nós começamos a aprender a assumir o comando. Com o corpo adulto, quem comanda o corpo? Nós. Esse que estava lá e veio para cá. E está aqui, por enquanto. Porque daqui a pouco, esse mecanismo não vai funcionar mais. Ele funciona agora porque está tudo funcionando. Está tudo ligado. Nós temos em torno de 100 trilhões de células. Cada célula tem 4 bilhões de conexões com o DNA. Que é o elemento hereditário responsável pela formação da espécie que nós estamos habitando, que é a humana. Então, repetindo, nós temos 100 trilhões de células. Cada célula tem 4 bilhões de conexões com o DNA. E nós, espíritos, temos esses bilhões de trilhões todos de conexão com o corpo. Por isso que nós somos escravos a ele. Quando ele está ativo, nós estamos 100% presos. Quando ele dorme, relaxa, aí nós podemos nos libertar um pouco. Aí nós vamos. Quando ele acorda, nós voltamos. Porque nós estamos presos a ele. Nós sonhamos do lado de lá, na outra dimensão. Muitas coisas são as preocupações do dia a dia, a maioria. Outras coisas a gente vai lembrar que abraçou um ente querido que já morreu, que teve com o pai, com a mãe, que teve umas instruções, umas aulas, teve umas informações que vão ser úteis para a gente quando a gente acorda, que são os nossos espíritos protetores, nossos espíritos guardiães. Olha que mecanismo. Mas nós, olha só, nós é quem comandamos. Nunca se viu ninguém esmurrar alguém que o espírito não estivesse ordenando isso.
Nunca se viu ninguém puxar, o corpo puxar gatilho, o corpo, um cadáver, um corpo morto, não puxa gatilho para matar alguém, nem acaricia ninguém. Então, essas funções só são exercidas quando nós estamos no comando. Então comecem a se observar. E também uma outra coisa que eu vou falar aqui, porque pode ter alguém aqui na véspera da morte. Eu uma vez falei isso aqui, morreu uma pessoa mesmo aqui, e o pessoal ficou meio cismado. E eu falei, mas então vocês vão para a Igreja Universal, lá não morre ninguém. Ou então vão para a Luterana, lá não morre ninguém. Morreu porque tinha que morrer, ninguém morre na véspera. Ninguém, não é, amigo? Ninguém morre antes da hora. Mas veja, nós podemos estar na véspera. E quem garante que não? Eu sei que vocês não garantem que não, mas vocês garantem que não vai ser vocês. Não é? Pode estar, mas os outros, não é melhor assim? Isso é igual acreditar no inferno, que lá fora todo mundo acredita. Nas igrejas acreditam no inferno, cultuam o inferno, mas eles acreditam no inferno para os outros. Não é para eles. Quem crê no inferno não crê para si, crê para os outros. Percebam isso, observem isso. Se não é assim que a gente age, que a gente pensa, que a gente desenvolve as nossas mazelas, as nossas dificuldades. Observem. Então, eu disse que ia falar porque alguém pode morrer, e esse posso ser eu. Estava contando para o Samico ali antes de começar a reunião. Magui devia estar até aqui, Magui, no dia. O Ézio, aqui no lugar dessa jovem, que não aconteça com ela isso hoje. O Ézio aqui e eu aqui desse lado. Fiz a palestra aqui, desse lado. Acabei de fazer a palestra, aí o Ézio agradeceu e tal, fez esse encerramento, falou, olha, eu sou tranquilo, eu posso morrer a qualquer momento, que eu não tenho medo nenhum, estou tranquilo com relação à morte, e as pessoas às vezes ficam com medo de morrer e tal. Terminou a reunião, eu fui embora, o pessoal papá, 2 horas depois eu estava mortinho, ele anunciou aqui, ele falou aqui. Mas vejam, é o corpo que não permite mais que a gente continue nele. Não só por ter terminado a nossa prova, como ter sido exaurido o próprio corpo. Defeito da própria matéria, nós não somos daqui, nós estamos aqui. Porém, ter medo de quê? Medo de quê? Eu estava andando no Country Club esses dias, que aquilo é um parque lindo, né? Eu amo aquilo ali. Aliás, eu amo essas montanhas, eu amo todo lugar que eu estou, eu procuro gostar, porque realmente é lindo. Então você observa a natureza, observa as plantas, o céu, o vento, observa as coisas e se pergunta, se aqui é assim, por que do outro lado seria pior? Não tem lógica nenhuma. Se nós somos o que somos aqui, defeituosos do como somos aqui, imperfeitos ainda como somos aqui, e temos essa oportunidade de desfrutar essas maravilhas que nos cercam, por quê? Do lado de lá vai ser uma tortura e um inferno, vai ser uma amargura, vai ser umas trevas. Claro que não, não tenham medo, não tenham medo. Outro exemplo que eu dou para reforço, que eu quero que vocês saiam daqui sempre pensando, e não falando, que lindo, ele falou sobre a caridade, que lindo a caridade. Claro, mas se vocês fossem a qualquer igreja, eles iam falar também, fazer uma palestra às vezes mais bonita do que a que eu estaria fazendo aqui sobre caridade. Liguem a televisão e assistam o Prêmio Hawa, aquele chinesinho, um ocidental, que faz palestras lindíssimas sobre a paz, é uma pessoa, um comunicador excelente, palestras belíssimas, mas falou sobre a paz, você se encanta. Veio aquela Joyce Meyer, é uma pregadora da igreja, parece que adventista, canal 23, Joyce Meyer, é uma americana, cabelinho curtinho, muito simpática, faz palestras lindíssimas. Esses dias eu vi Joyce Meyer dizendo também o seguinte, aqui está a palavra de Deus, não é para ser contestada, não é para ser questionada, não é para ser duvidada, é para ser aceita, porque é a palavra de Deus e se aceita pela fé. Pronto, bateu de frente com o que diz o Espiritismo.
Nada disso. O que está aqui dentro do livro dos Espíritos, se é verdade, claro, deva ser aceito como obra de Deus, palavra de Deus. Agora, o que está aqui, que não encara a razão, a inteligência, o bom senso, a gente tira a folha porque não é de Deus. De Deus coisa nenhuma. Não existe livro sagrado. Sagrado é só a verdade. E a verdade não é o que está escrito, é o que está na natureza. É o que é eterno, em qualquer parte do universo. Então, nós aqui não defendemos o livro dos Espíritos, é uma obra sagrada. Não. É um concentrado de verdade. Ah, mas você está dizendo que você é espírita. Não, porque eu testo isso. Testo com a ciência, testo com o bom senso, testo com a filosofia e passa. Para mim tem passado tudo. No crivo da razão, do bom senso, passa. Por isso eu estou dizendo, aqui é verdade. Consolidação das leis divinas. Olhem para cá. Essas 5 obras consolidam todas as verdades que vêm aqui do passado. Que vêm aqui do passado evoluindo. Observem a semelhança do computador com a máquina de escrever. O computador não nega a máquina de escrever. Ele não é uma máquina de escrever, mas ele não nega. O princípio da máquina de escrever está aqui na pena. A inteligência, a anagrafia, nas letras transformadas em tipos e transformado em impressão. Tudo é a evolução de tudo. O Espiritismo vem ensinar que a criação de Deus foi padrão única, foi elementar, primária, a criação. E o impulso foi para que tudo tomasse rumo da perfeição. Olha que maravilha! Então não tenhamos medo de morrer. Morrer é simplesmente deixar o corpo. Quando você vai a um funeral, e eu sempre que vou, fico olhando ali, perguntando assim, quando será a minha vez? Né? Eu olho o falecido, eu penso, será que eu vou estar assim tão pálido? Ou eu vou estar mais jeitosinho, meio murcho, ou vou estar mais gordinho? Mas quando será a minha vez? Essa é a pergunta. Todos que estão ali ao redor estão fazendo a mesma pergunta lá dentro. Alguns com medo até de olhar o falecido. Quer nem olhar, porque ele sabe que dali a pouco vai chegar a vez dele, vai chegar a nossa. Mas o que nós estamos aprendendo no Espiritismo, Luiz, é não ter medo disso. E não viver pensando na morte. Não viver amargurado, não viver torturado. Viver alegre, feliz e contente. Mas sabendo que nós não estamos aqui para simplesmente ter patrimônio, ter carrões, ter aviões, ter mansões, ser mais importante que os outros, ser mais bonito. Isso é que atrapalha. Isso é que atrapalha. Atrapalha porque isso não é o objetivo de você estar aqui. Você está aqui, ocupando um corpo, para fazer o que fizeram aqueles 2 moradores de rua. Não tinham CPF, não tinham identidade, quem já ouviu falar, está ouvindo de novo, não tinham endereço, não participavam de igreja nenhuma, e acharam um saco com 20 mil reais, uma sacola, foram lá no restaurante e devolveram. Vejam que prova vencida. Vejam que louvor da espiritualidade para eles. Vejam que exemplo de espírito evoluído, resolvido com os problemas da terra. Não estavam com ódio, rancor, não estavam lamentando porque estavam debaixo da ponte, dormindo nas calçadas. Não, isso para eles é resolvido. Quando foram testados, olha a prova aí, 20 mil reais. Não sabiam que tinha perdido? Acharam. Eu ouvi muitas pessoas dizerem, eu não devolvia, eu achei. Foi perdido. Achado não é roubado, quem perdeu é relaxado. Tem uma história dessa? Diz que achado não é roubado, quem perdeu é relaxado. É, claro. E tem aquele também, a desculpa que o moleque deu. O moleque não gostava de levantar cedo, levantava 10, 11 horas da manhã, meio-dia, se deixasse ele dormir até 2 horas da tarde, a mãe balançando ele, acordando, zangando com ele, falando, meu filho, levanta, seu irmão anteontem levantou 5h30 da manhã e achou uma carteira cheia de dinheiro na rua. Aí o moleque dormindo, né, meio sonolento, fala assim, mãe, mas quem perdeu essa carteira levantou antes dele. Não foi problema nenhum. Ele achou 5h30 da manhã, mas o cara que perdeu às 4, perdeu às 3, ele levantou antes dele. Então se levantar cedo, Luiz, fosse a solução do problema, o cara não tinha perdido a carteira.
Justificou ele. É justificativa, como a senhora falou, não é? Mas vejam, se nós não temos que entender isso, e se nós não temos que ser mais confiantes, se você sai aqui na calçada ali, tropeça e cai, sem que ninguém te conheça, bom, daqui ainda vão sair as pessoas daqui, mas se ninguém, você veio de algum lugar aí, veio de olaria, a pé, tropeçou ali na calçada, caiu, ninguém te conhece, mas instantaneamente tem 2, 3, 5, 10, 15 pessoas ali já com várias ligações para o bombeiro. Porque quando tocam para o bombeiro é muito engraçado, você toca, está ocupado porque já tem outro ali que viu já tocando, e outro que viu já tocando. Imediatamente, dali a pouco, vem uma ambulância, saltam médicos, pessoas que nunca te viram, não sabem quem você é, mas te socorrem com todo carinho, com toda atenção, e te levam para ser tratado, não é assim? Pois imagine, porque seria pior quando você morresse. No momento da sua saída, da sua liberação do corpo, ninguém vem te ajudar. Ninguém vem te socorrer. Sua mãe que já morreu, seu avô que já morreu, sua avó que já morreu, todos que te adoravam, parentes de outras vidas. Como você pode ter medo da morte? Não pode. O Espiritismo nem abre isso, não pode. Você vai ser imediatamente socorrido e com muito mais recurso. Aqui ainda pode faltar ambulância, pode faltar gasolina, o motorista pode estar em greve, aqui ainda pode ter alguns atrapalhos, o trânsito vai estar congestionado. Agora, na espiritualidade, a coisa funciona um pouco melhor. Não vão ter esses obstáculos. Então, olha como o Espiritismo nos consola, nos conforta. Como é maravilhoso isso. Saber, inclusive, que, por exemplo, aqueles nossos irmãos de rua, moradores de rua, passaram no teste mais sagrado da vida, que é o de se dominar, de ser honesto. Vai dizer que eles não precisavam do dinheiro, à luz de quem tem tudo, aqueles miseráveis não precisavam do dinheiro? Mas não era deles. Enquanto muitos e muitos políticos lá engravatados, chefes e etc., estão roubando o dinheiro da saúde, roubando o dinheiro da educação, homens de rua estão devolvendo o dinheiro que não é deles. Olha que coisa maravilhosa. Olha como é invejável isso. No bom sentido, porque inveja não é bom. Mas olha como isso é invejável no bom sentido. Nós faríamos como? Uma situação difícil como aquela, porque vejam, juntaram as duas coisas, a fome com a vontade de comer. Juntaram-se as duas coisas, a miséria, o abandono, a pobreza total, com a oferta da tentação. Está aí, ó, devolveram. Olha que prova, olha que teste. Olha como devam ser louvados pelo exemplo que deixaram para nós, que vivemos às vezes em igrejas, vivemos em templos, vivemos em oração e etc. E na hora H a gente às vezes falha tanto, né? A gente falha tanto, a gente fica às vezes até tão preocupado, eu vou orar por fulano. Mas de acordo com o seu transtorno e seu desequilíbrio, é melhor você não orar não, que ele piora. Aí eu vou orar para ajudar fulano que está transtornado, mas se você está mais transtornado do que ele, é melhor não orar não. Deixa que ele vai ser ajudado lá. Por quê? Porque nós nos preocupamos às vezes em ajudar os outros, mas não ajudamos a nós mesmos. Você não pode falar em fazer caridade se você não é caridoso consigo mesmo. Não pode falar em paz, em equilíbrio, tranquilidade, se você não é de paz, nem tem equilíbrio, nem tem tranquilidade. Olhem, observem. É um ensinamento para que a gente se descubra. Porque nós não somos infelizes pelos outros, por causa dos outros. Nós não somos infelizes porque nós não temos. Nós somos infelizes porque nós não somos. E nós temos que aprender a ser. Não tem nada, mas é tudo. Caso dos mendigos de rua, dos 2 moradores de rua. Não tem nada, mas conseguiram ser tudo. Passar no teste, passar na prova. Próxima terça que eu venho a falar, a próxima é Sueli. Aí a outra, vou ser eu. Eu vou falar para vocês, eu até poderia ter falado também hoje, mas não falei porque acabou não dando. Quis mostrar isso aqui mais uma vez para vocês. Guardem esse quadro, imaginem isso aqui, para entender o Espiritismo. Entender essa sequência. Mas eu ia falar hoje, já ia falar alguma coisa sobre eleição.
encaixa no Evangelho, encaixa nas leis de Deus. Eu quero mostrar isso para vocês. É a oportunidade de nós sermos caridosos. Está aí. É como um pacote de dinheiro. Está aí. Nós temos que ver as oportunidades de ser útil, de fazer caridade nos momentos da nossa vida. Não é dentro do centro, dentro da igreja, que as pessoas vão ser caridosas. É na vida. É cumprindo com as suas obrigações. E aí vem, encaixa. Eu domingo abri o Evangelho ali, aí caiu assim: muitos os chamados, poucos os escolhidos. Aqui estão sendo chamados 326 vereadores. Né, Abel? Eu acho 326. Mas vão ser poucos escolhidos, só 21. Encaixa no Evangelho? Encaixa no Evangelho. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Nós vemos todos os políticos dizendo Senhor, Senhor, eu venho salvá-los a todos. E é mentira, eles não vão entrar em reino dos céus, coisa nenhuma. Eu vou associar isso para vocês e eu quero que vocês pensem nisso. Sejam normais, sejamos normais. Nós somos normais. E quanto mais rápido a gente assumir essa nossa normalidade, mais rapidamente nós vamos sendo mais felizes, mais tranquilos, sem preconceitos, sem hipocrisia. Nós temos que nos assumir. A gente se assumindo, aí a gente começa a mudar. Aí a gente começa a ser sincero e honesto com a gente mesmo. Com a gente mesmo. E é isso que a gente precisa, pessoal. Livro dos Espíritos, está tudo aqui. Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu, Inferno e Gênesis. Aquela maravilha ali, que nada mais é do que a sequência, olha só. É a sequência. Daqui para frente, mais informações? Sim. Os Espíritos continuam ensinando, continuam ajudando, continuam ampliando tudo isso. Não em outras obras concentradas, por enquanto sim. Mas continuam sim, por que não? Ali está dizendo que do átomo ao arcanjo, aqui está dizendo no Livro dos Espíritos, que do átomo ao arcanjo, tudo se encadeia no universo. Porque o arcanjo, o espírito mais perfeito, começou pelo átomo. Com isso aí o espiritismo matou tudo. Não tem o que escape disso. Do átomo ao arcanjo, tudo se encadeia. Porque o arcanjo começou pelo átomo. Matou a charada da justiça plena e suprema de Deus para tudo. Para tudo. E isso compromete Deus em quê? Ao contrário, isso mostra um Deus de suprema bondade, suprema inteligência, supremo amor, que nada fez para que qualquer coisa se perca, e sim para que tudo seja perfeito. Que Deus continue aí nos abençoando e até a próxima.